confeiteiros, confeiteiras, amantes da confeitaria. Estamos nós aqui de novo, mais um vídeo que eu vou falar um assunto que eu acho que vocês vão gostar um pouquinho. Bom, quem quer ser confeiteiro um dia ou tem essa paixão e de repente quer desenvolver em algum momento, eu vou dar umas dicas aqui para vocês para a gente bater esse papo aí sobre confeitaria, né? Na verdade, confeitaria não é só receita, eu vou, lógico, ao longo dos meus próximos vídeos, dar algumas receitas para vocês, fazer algumas preparações, mas é importante a gente pontuar algumas questões, né, antes disso tudo começar, para que a gente tenha aí um caminho bem definido para vocês saberem se realmente querem trilhar isso ou não, né, isso que é muito importante. E eu queria dar uma pequena pincelada com vocês, né, de como isso tudo surgiu, que eu acho bem importante a gente, quando gosta de alguma coisa, saber as raízes, como começou, né, para saber onde a gente está hoje, que evolução a gente teve hoje, né, e eu acho que é uma curiosidade bacana para todo mundo, tá? Todo mundo gosta de história, né, eu gosto muito de história, sempre gosto de saber o que aconteceu antes, enfim. Eu acho que isso traz a gente para o momento atual com um pouco mais de autoridade, de firmeza e de certeza, né? Então, como a gente pode se tornar um confeiteiro? Bom, eu vou falar primeiro para vocês um pouco, antes de falar das questões que vocês precisam saber, é importante a gente saber como isso tudo surgiu no mundo, né? Como que a confeitaria surgiu no mundo? Bom, o pai da confeitaria é um francês, um cozinheiro francês, era o cozinheiro da realeza, né, do rei, chamado Marie-Antoine Carême. Ele, que ele fez de diferente? Na verdade, ele começou a escrever, a sistematizar os seus processos na cozinha e ele lançou um livro, foi o primeiro a lançar um livro sobre essa sistematização da confeitaria, né, nos anos lá de 1800 e tralalá. Ele lançou esse livro que chamava Le Pâtissier Royal, que é o confeiteiro real, né? Então ele conta a história dele e relata esses procedimentos da cozinha dele nesse livro, e é o primeiro grande livro de confeitaria de que a gente tem notícia, né? Um chefe francês que criou essas técnicas e toda essa sistematização para falar da confeitaria, e desde então a gente tem hoje uma evolução gigantesca dessa profissão, né? Mas aí vocês devem me perguntar, o que é confeitaria? Bom, confeitaria é a arte, basicamente a arte de produzir doces. Isso é o que a gente tem na nossa vida. Doces, pães doces, panificação também tá aqui, nesse lugar, né? E ela teve seu início, assim, há mais ou menos mais de 500 anos, isso já tem mais de 500 anos. O que a gente tem notícia é que os primeiros pães primitivos foram acrescidos, né, de mel e frutas, e aí sim a gente começou a ter uma variedade ligada à parte de sobremesas, que são hoje os doces da confeitaria, né? Aparentemente lá na região oriental, onde as civilizações eram mais evoluídas, né? Dizem que o primeiro doce, na verdade mesmo, a primeira confeitaria, ela veio do Japão. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês. É que eu tô olhando aqui só para eu não me esquecer de muitas coisas que eu tenho para falar. Então, esse pão primitivo é a primeira notícia que se tem de um doce, né? Depois, no Egito, os confeiteiros também egípcios eram famosos, né? Eram realmente magos da cozinha, porque não tinham recursos quase nenhuns, e faziam banquetes maravilhosos e homéricos para os faraós. Então, dizem, né, que esse primeiro pão que eles fizeram regado a uma calda de frutas foi o que deu origem ao bolo. Porque depois, quando os romanos tomaram um império, né, gigante, invadiram a área, eles trouxeram a fermentação. E aí, quando veio a fermentação com essa irrigação de calda que eles já faziam, e o processo era feito numa massa redonda, eles achavam que parecia muito uma bola, e aí deram um nome de bolo.
Isso é a origem, teoricamente, da confeitaria dos bolos. Eu acho muito legal como as coisas surgiram primitivos e hoje a gente tem uma evolução monstruosa, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que confeitaria não é achismo, né? Ah, eu acho que eu vou botar um pouco de trigo. Confeitaria é uma ciência hoje exata. Ela é minuciosa, ela é precisa. A gente não pode levar a confeitaria, se a gente for levar ela a sério como profissão, nas coxas, né? É tudo minuciosamente calculado, pensado, e eu vou falar para vocês aqui o que é esse tudo, né, na sequência. Bom, um bom doce começa primeiramente numa cozinha organizada. Basicamente, a cozinha tem que estar organizada e ela tem que ser um ambiente controlado por você, porque senão você não tem precisão no que você está fazendo, tá? Então, é um ambiente organizado e controlado. Um bom confeiteiro, alguns falam por aí, né? O Bud Valastro, do Carlos Baker, fala muito sobre isso. O bom confeiteiro não é o cara que entra na cozinha, suja e vai embora. É o cara que entra primeiro que todo mundo, prepara tudo antes de todo mundo, executa seu trabalho, limpa a sua cozinha, organiza e vai embora. Então, assim, organização, limpeza, controle, minuciosidade de processos são assim, preceitos básicos para o confeiteiro poder ser reconhecido, ter um bom trabalho e ter um bom resultado oferecido para os seus clientes, tá? Então, acima de tudo, confeitaria é um respeito a processos, a técnicas e a temperaturas. O que é isso que você está falando, Carisa? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Para a gente se tornar um profissional de confeitaria, né? A gente tem que se atentar para algumas coisas, algumas questões. Primeiro, vamos falar sobre a temperatura. Quando a gente faz um mise en place, o que é o mise en place em francês? É colocado no lugar, é tudo colocado no seu devido lugar para que você saiba o que você vai pegar para incluir na sua receita. Então, são aqueles potinhos, aquelas coisas que a gente arruma, deixa tudo bonitinho, pesado, organizado para a gente incluir na nossa receita de uma maneira mais fácil. Mas isso não é apenas organizar ingredientes, aí que tá, né? O mise en place, ele é pesado, ele é organizado, mas ele também é cuidadosamente pensado em relação às suas temperaturas para entrar nessa receita. Como assim, Carisa? Temperaturas, né? Como é por que você tá falando isso? Bom, eu tô falando isso porque a gente tem que controlar uma série de temperaturas na cozinha. Temperatura ambiente, e eu vou falar depois por quê. Temperatura de forno, temperatura de chocolates, de ingredientes, de ovos, de gorduras, enfim, né? Temperaturas diversas que, se não estiverem no nosso controle, a gente perde o controle da situação, a massa pode desandar ou nossa preparação pode não pegar o ponto desejado e você não chega a um resultado que você gostaria, né? Freezer, geladeira, tudo isso é temperatura, é conservação, mas é temperatura. Então, tô falando para vocês de controle de processos. E dentro do controle de processos, temperatura é uma questão extremamente importante. Por exemplo, se uma receita pede manteiga gelada e você vai e coloca a manteiga, não respeita a receita, coloca a manteiga em ponto pomada, que a gente chama, que é aquele molinho, bem molinho, né? Automaticamente a gente sabe que isso pode dar errado na sua receita. Você pode estar perdendo a sua receita, desandando o ponto do seu creme e não conseguindo voltar esse ponto depois, perdendo ingredientes, tá? Ovos, vamos falar de novo sobre os ovos. Os ovos, se eles são colocados, por exemplo, numa massa gelados, né? E eles têm a função de se expandir, de fazer a massa ficar fofa e aerada, gelados eles têm menos chances de trazer esse resultado. Então, ovos sempre em temperatura ambiente. Então, você vai fazer o seu mise en place, colocar cada coisa no seu lugar e os ovos vão estar sempre em temperatura ambiente. Ah, Carisa, mas você falou de temperatura, né? E o que é a temperatura ambiente? Vamos chegar lá. Essa é uma parte bem importante. Bom, o que acontece quando esses ovos estão fora da temperatura necessária para estar na receita? Como eles têm essa função de expansão, eles podem não expandir na quantidade que você precisa e seu bolo pode não
crescer da maneira que poderia, pode embatumar. E aí muita gente fala isso pra mim. Puxa, mas eu fiz a mesma receita que você e o meu bolo só embatuma. Aí a primeira pergunta que eu faço é: você usou ovos gelados ou temperatura ambiente? E aí que a gente pega o pulo do gato. Ah, nossa, não sabia que precisava tirar os ovos. Meia hora antes, tira os ovinhos lá da geladeira, deixa eles quietinhos para eles atingirem uma temperatura normal, baixa, mais que tenha mais a ver com o seu ambiente. Por quê? Porque sem isso ele perde o poder de expansão, ele perde parte do poder de estruturação e ele vai embatumar toda a sua preparação. Então, a temperatura ambiente também é uma coisa importante para a gente falar. Por exemplo, temperatura ambiente em Manaus é diferente da temperatura ambiente aqui no Sudeste ou no Sul, né? Então, cuidado com essas questões de temperatura ambiente, porque tem produtos que não podem ficar a temperaturas altas, acima de 30 graus, acima de 25 graus, como é o caso, por exemplo, do chocolate. Né, os chocolatiers famosos que a gente vê aí, assiste um monte de vídeos bacana, os caras construindo estruturas de chocolate, eles estão dentro de um ambiente preparado para aquilo, com um ar-condicionado adequado, com uma temperatura adequada, com luvas que não passam para o chocolate a temperatura do corpo. Então, assim, uma série de processos são pensados para que você tenha resultado naquela determinada preparação que você está tendo. Então, tudo isso tem que ser respeitado, observado, organizado e respeitado, tá? Uma outra coisa que é importante, quando a gente fala de temperaturas, né, e cozinhas mais comuns, às vezes não tem essa climatização, a minha, por exemplo, não tem, né? Aí o pessoal fala, ah, mas como que você faz as coisas de chocolate se você não tem ar-condicionado? Então, existem algumas questões aí que os confeiteiros enfrentam quando eles não têm a climatização adequada, que, por exemplo, é fazer a parte de chocolates à noite, que é um clima mais fresco e a gente consegue fazer e trabalhar melhor, né? E essas questões aí da temperatura na cozinha são muito importantes. Por exemplo, você vai fazer uma preparação e ela toma uma corrente de ar muito violenta na sua cozinha, de repente não podia. Ela acabou de sair do forno, ela tinha que esfriar suavemente e essa corrente de ar vai prejudicar a finalização do seu produto. Além disso acontecer, essa corrente de ar ela pode trazer o quê? Sujidades, ela pode trazer contaminação do ambiente externo para dentro da sua cozinha. E aí você pode, por exemplo, e às vezes você encontra um bolo que tem grão de areia na massa do bolo. Provavelmente ele tomou uma corrente de vento antes de entrar no forno ou depois de sair do forno e algumas sujidades se acumularam naquela massa. Então, tudo isso é super importante. Todo esse controle dentro da sua cozinha é responsabilidade sua, do confeiteiro. Tanto temperaturas de fornos, quanto temperaturas fora dele, quanto temperaturas de ingredientes, são todas responsabilidades suas e principalmente observado na hora da preparação do mise en place, tá? Senão a gente não tem o resultado de sempre. Então, por falar em forno, né, essa é outra questão que a gente tem que atentar muito. Por que atentar muito? Porque normalmente nos fornos convencionais a gente às vezes não controla bem a temperatura interna do forno, né? Tem lá a graduaçãozinha do forno, mas essa não é uma temperatura que a gente controla ali naquele botão. Eu aconselho sempre, todos os meus vídeos que eu vou fazer alguma preparação de forno eu falo sobre isso, tem aquele termômetrozinho interno de forno que tem um ganchinho, você engancha dentro da grade do seu forno e ali ele fica para te dar uma noção de qual é a temperatura lá dentro. Essa temperatura você controla, nesse caso, com abertura e fechamento de forno, né? Porque a gente sabe que esses fornos convencionais têm uma temperatura mínima de 180 graus, mais ou menos, 170, 180. E você não garante que aquele botãozinho, no mínimo, vai te dar essa temperatura. Bota lá o termômetro, vigia essa temperatura. Se tiver acima disso, abre um pouquinho a porta do seu forno, coloca um pregador de roupa, alguma coisa ali, uma colher de pau, para você controlar essa temperatura e chegar na temperatura que você precisa. Nos fornos digitais é um pouquinho diferente, eles estão muito próximos, né, da temperatura ideal. Eu digo muito próximos porque eles deveriam ser cravados, né? Botou lá 180, tinha que ser 180. Só que algumas marcas de forno não têm essa fidelidade exata da temperatura. Isso eu vou dizer para vocês porque eu já testei alguns, tá?
Então, eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas a única marca que eu vi maior fidelidade de temperatura digital é a Prática. O meu forno hoje não é da Prática, é de uma outra marca, mas eu observei que existe uma diferença entre a temperatura interna real e a temperatura que ele está marcando de bastante relevância, às vezes 5 graus, inclusive, de diferença. Então, se, por exemplo, de 5 a 10 graus, se às vezes eu quero colocar 160 no meu forno, eu coloco lá o meu termômetro de forno interno e vou me guiando por ele. Eu não vou colocar 160 no digital, porque eu sei que ali vai estar marcando diferente da temperatura real. Eu vou colocar 148 para ver se eu chego no 160. E na maioria das vezes eu acerto, alinho ali com o meu reloginho interno e beleza, não perco essa temperatura. É fundamental a gente estar sempre controlando a nossa temperatura de forno interna, tá? Bom, e outro detalhe, quando a receita pedir forno pré-aquecido, não deixe de fazer esse procedimento. 10 minutos antes de colocar a receita, pré-aqueça seu forno para ele ficar na temperatura desejada. Por quê? Porque tem preparações que não podem ir esquentando junto com o forno, que elas derretem. Elas têm que tomar esse choque térmico na entrada para ela poder oferecer qualidade. Então, preste bem essa atenção, porque é muito importante quando as receitas solicitam que você cumpra o que está escrito ali, né? Bom, então nesse contexto que a gente está falando de organização, de mise en place, separação de coisas, então estão também os utensílios, né? Os utensílios são fundamentais para a gente ter tudo à mão e a gente não se desconcentrar naquele momento. É fundamental que esteja tudo ali. Fouet, espátula, colher, raspador, seja lá o que você vai usar. Inclusive bicos de confeitar, sacos de confeitar, tudo que você vai usar, já coloca na bancada, já deixa ali, pensa bem antes, para você já ficar com tudo à mão e a sua receita ficar prática e te dar um ganho de tempo, tá? Então, outra coisa que a gente vai falar muito séria são as formas, utensílios e vasilhas, né? Se a receita pedir uma forma de 18 centímetros, se você fizer numa forma de 20, vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Dependendo da massa, pode ser que fique um pouco mais baixo e dê certo, ou pode ser que dê muito errado. Por exemplo, um brownie que você vai fazer numa forma que é indicada para fazer uma forma de 20 por 20, né? E ele já é uma preparação baixinha, de mais ou menos uns 2 centímetros. Você vai colocar numa forma de 30 por 30, você vai ter um brownie de 1 centímetro. E pode ser que ele dê uma embatumadinha, né? Porque ele já tem essa tendência a embatumar. Então, aí você vai ficar com um pedaço de bolo solado ao invés de um brownie. Então, tudo isso tem que ser observado na hora de você respeitar as regras, os processos, tá? Então, o mise en place, gente, na verdade, ele não começa nessa hora de separação. Vou dizer para vocês que ele começa até antes disso. Vai falar, puxa, mas você estava falando que começa na organização? Não, a organização ela é total, mas ela não começa na hora que você está separando os ingredientes. Ela começa na compra dos ingredientes, né? Que é muito importante também. É um processo que você tem que confiar muito nos fornecedores, no local onde você compra. Por quê? Porque disso depende a qualidade final do seu produto. Se você vai fazer um bolo de cenoura, que é um bolo saborosíssimo, e você compra uma cenoura qualquer, de um lugar qualquer, que você acabou de passar e viu uma oferta e não sabe nem se essa cenoura é gostosa, você corre o risco de fazer um bolo de cenoura sem sabor de cenoura, tá? Corre esse risco. Ovo é uma coisa muito sensível. Se você compra de vários lugares que você não tá acostumado, ou você fica picando, compra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mistura na receita, você pode ter cheiro de ovo excessivo na sua receita, porque você não conhece a procedência daquilo. Você pode ter pesos diferentes dos ovos e isso atrapalhar a sua receita. Enfim, um monte de questões que podem acontecer se você não conhece a procedência dos ingredientes. Então, de preferência, compre ovos quase sempre no mesmo lugar, que você já confia, já sabe que aqueles dão certo, que aquele tamanho de gema é bom para você, que aquele tamanho de clara te atende, que ele nunca vem podre na bandeja, porque eu já comprei em hipermercados aquelas bandejonas de 60 ovos e perdi quase 30% de ovos. Então, você tem perdas, você tem que evitar isso, isso diminui seu lucro, né?
Então, a escolha dos ingredientes, ela é fundamental para você manter qualidade. Chocolate, então, né, gente, nem se fala. Se a gente escolhe um chocolate porcaria, a gente detona uma receita em questão de segundos. Então, atenção para a procedência desses ingredientes sempre. É aí que começa o sucesso do seu trabalho e o mise en place. Se o mise en place é bem feito, bem preparado, tudo vai dar certo, você diminui os riscos, você tem mais certeza do que você está entregando, e esse é o trabalho do confeiteiro, ter controle sobre tudo que ele está fazendo. Para isso que a gente estuda, para isso que a gente assiste a cursos, né? E assim, se você não faz isso, você começa a passar por muitos momentos de insegurança na sua profissão, aí você fala, não, isso não é para mim. Você pode desistir por uma bobeira, porque você está perdendo o controle sempre dos processos, tá? Então, conhecer ingredientes e procedência é fundamental, não perca essa dica. E assim, como eu falei no início para vocês, confeitaria é tempo. Então, coisas que agilizam o seu dia, fazem você manipular os ingredientes com mais agilidade, você ganha tempo na preparação, você ganha tempo no seu dia, e ganhar tempo é ganhar dinheiro. Se você perde o dia inteiro fazendo um bolinho de 30 para ganhar 30 reais, é diferente de você perder só meio período. Então, prepare-se para executar com qualidade dentro do tempo que é aceitável, né? Para você não ficar se esticando muito, se cansando demais, perdendo o dia inteiro em pé na cozinha, exausta, e no dia seguinte você tem que continuar. Então, prestem atenção. Tempo, organização, ingredientes, processos, procedência, temperatura são fundamentais para você não perder o controle das coisas, tá? Outros exemplos, já falei de alguns exemplos de erros, né, de formas, né, na confeitaria. Outro exemplo também, por exemplo, é a questão do buraco, né, aquelas formas de buraco. Você vai fazer um bolo vulcão e você não tem uma forma de buraco. Oi? Então como você vai entregar esse bolo vulcão se você não tem a forma, que é onde acumula aquela cobertura para ela escapulir assim, tipo um vulcão? Prepare-se, compre os utensílios se você tiver um pedido, né? Isso é necessário. Não entregue uma coisa que não foi pedida. Isso também é importante observar, porque tem muita gente que eu já vi falar, eu quero um bolo vulcão de cenoura. Aí a confeiteira aceita o pedido, chega em casa e vê que não tem a forma de vulcão, e ela vai entregar numa forma comum. E é um bolo de cenoura. Ok, a receita é um bolo de cenoura, mas não é aquele bolo que a cliente pediu. Então, prestem atenção aos pedidos, tá? Se a receita pede um tipo específico de batedor na sua batedeira, respeite, né? Porque o batedor é fundamental para manter o ponto da sua receita. O que acontece? O que pode acontecer? Bom, quando você está fazendo uma mistura simples, o batedor de globo e aqueles dois pinos funcionam perfeitamente. Só que quando a gente começa a incluir trigo e algumas preparações que a batedeira funciona como um sovador de massa, né, ou a raquete ou o gancho são exigidos. Então, respeite isso. Se você não tem a raquete nem o gancho e não vai fazer a preparação na batedeira, você vai ter que fazer na mão, né? Então, respeite os utensílios que são exigidos na sua receita. Confeitaria, gente, é precisão. Evite substituições sem o devido conhecimento. A sua melhor amiga na cozinha é a balança, não é a batedeira. Batedeira a gente substitui pelo bracinho mesmo, às vezes vai lá, bate, consegue chegar no ponto. Enfim, é mais sofrido às vezes, mas antigamente as mulheres não tinham batedeira e faziam coisas maravilhosas do mesmo jeito. Eu tenho uma parente distante da minha mãe, que era uma boleira antiga numa cidadezinha de interior, nos anos de 1950 e pouco. Não tinha batedeira, ela não tinha batedeira, era uma dessas boleiras tradicionais de cidade pequena que fazia os casamentos de todo mundo. Bolos de andar, aqueles bolos colchões enormes de 2 metros, né? Cheio daquelas bolinhas prateadinhas, aqueles confeitinhos, um por um, colocado com pinça. A mulher fazia tudo no braço, né? Então, assim, não ter batedeira não é desculpa. A gente consegue fazer sem batedeira, mas a gente não consegue hoje mais fazer nada sem balança, infelizmente. As antigas até faziam todas as coisas com medida de xícara,
né? Todo mundo pode falar, ah, mas a minha avó sempre fez as receitas dela com xícara e tudo bem, tudo bem. Realmente tudo bem, porque ela sempre usava a mesma xícara, ela já estava acostumada aos rendimentos que ela tinha com aquela xícara e aquilo se tornou padrão. O que eu tô te dizendo para vocês é que temos que ter padrão na cozinha, né? Óbvio que a xícara pode quebrar e pode mudar um pouquinho de uma receita para outra, mas não é seguro, sabe? Você não tem a segurança que você precisa com xícara e colher medida. Elas são importantes? São importantes, são indispensáveis também em algumas situações. Mas a maioria das vezes o que você vai usar é a balança, porque as receitas profissionais são em gramas, né? Os pesos dos ingredientes, em quilo, em grama, enfim, depende da quantidade. Isso tem que ser respeitado, tá? Não adianta querer fazer uma receita na base da xícara, falar para mim, ah, converte sua receita aí para mim em xícara, porque a minha xícara pode ser diferente da sua xícara, né? E a minha é mesmo, porque a minha é uma xícara à medida de 240 ml, só que cada ingrediente ocupa um lugar devido nessa xícara. Então, ela não tem sempre os 240 ml, ela vai ter pesos diferentes dependendo dos ingredientes. Confere? Bom, existe aí um monte de tabela de referência, de conversão de xícara para gramas, não sei o quê, mas eu não confio em nada disso. Para mim, o que serve é a balança, uma balança comunzinha, balança simples, dessa que você compra em loja de R$1,99, sem mistério, gente. É balança, só para você tá seguro no processo, fazer a coisa com um padrão. É isso que eu tô dizendo para vocês, tá? Então, respeite processos, respeite ordem do processo. Isso é importante também. Qual é a ordem que o ingrediente está entrando na sua receita? Ah, eu vou mudar a ordem, não quero pôr nessa ordem, quero pôr em outra ordem. Pode não dar certo. Outro dia eu perdi uma receita aí porque eu fiz uma bobagem que eu achava que eu poderia fazer e não deu certo. Uma simples troca de ordem e não deu certo. Nem vou contar pra vocês que é uma besteira muito grande. Mas, por exemplo, você tá fazendo um caramelo, né? Não foi isso que eu errei, tá? Você tá fazendo um caramelo e aquele momento que você derreteu o açúcar, pede pra você colocar água. Você vai e coloca outro ingrediente, não coloca água e deixa a água para colocar depois. Já perdeu o ponto do caramelo. O caramelo é um negócio delicado, que você tem que ter horário para colocar as coisas, ordem para colocar as coisas. Se você não acertar a ordem, você muda a constituição, às vezes, final do caramelo. Então, gente, o que eu tô dizendo é, sejam sistemáticos com a sua cozinha. Se você quer levar isso adiante, se você quer fazer alguma coisa profissionalmente, eu não quero fazer tudo na cozinha, eu quero fazer só isso para vender. Ok, mas seja sistemático com o que você está fazendo para você ter um pouco de padrão, para você ter muita qualidade, para você estar confortável com o que você está fazendo e estar confortável com o que você está entregando para o seu cliente, tá? Não mudem a ordem das coisas. Quebrar regras é permitido? É, desde que você domine os processos, conheça os ingredientes, não substitua ingrediente sem você saber para que serve. Isso é outra dica que eu falo. Por exemplo, vai fazer um bolo e não quer fazer um bolo totalmente de trigo, quer misturar outras farinhas e você não sabe as proporções que essas farinhas vão representar a fofura, a maciez e a estrutura do bolo. Então, não substitua. Pegue uma receita que já contém, então, uma mistura de farinhas para você seguir. Não faça por sua conta, porque dificilmente isso dá certo, tá? As receitas são balanceadas, são preparadas, são estudadas, são testadas pelos profissionais e só depois elas saem para ser divulgadas aí para vocês. Então, por exemplo, os culinaristas, os confeiteiros que divulgam receitas na internet, eles já executaram essa receita pelo menos 3, 4 vezes, né? Até mais, já até fizeram degustação para poder trazer para você uma receita consagrada, para que ele não seja depois responsabilizado que aquela receita não dá certo, ele tem que ter certeza de que ela dá certo, né? Outra coisa que é importante, não mexa demais as preparações além do que deveria, por favor. Um bolo que você mexe demais ele e ele tá já com o trigo, você pode desenvolver o glúten dele, ele vai ficar ou solado, ou duro, ou elástico, né? Então, cuidado com a quantidade de mexidas. Se a receita falar mexa suavemente, mexa suavemente. Se a receita falar envolva com a espátula, envolve com a espátula só no entorno. Não faça movimentos bruscos só porque você acha que isso vai unir bem os ingredientes, porque às vezes não é isso que precisa,
tá? Então vamos lá, respeite os processos da receita, respeite o tempo, é importantíssimo a gente respeitar os tempos. Se a massa precisa descansar na geladeira X minutos, respeita o tempo da massa de descanso de X minutos. É isso que tá falando na receita, já foi testado. A pressa é inimiga da perfeição. Eu tenho isso sempre comigo. Se você tá ali na cozinha fazendo as coisas com pressa, nada dá certo. Repara pra você ver, né? Tem algumas coisas na cozinha que fazem as coisas não dar certo. A pressa é uma delas, tá? Então, as receitas já foram balanceadas, lembrem-se disso, elas já foram estudadas e nada vai substituir aquilo que já está perfeito. Você não é um gênio para ficar substituindo coisas que já estão consagradas, testadas e aprovadas. Óbvio que uma coisinha ou outra a gente pode dar um toque diferente, mas não substituir, ok? As estruturas são estudadas. Levando tudo isso em consideração, o que eu tenho para dizer para vocês é: encare, né, a sua cozinha como um local que necessita da sua total atenção em toda a sua extensão. Esqueça o mundo lá fora quando você entrar na sua cozinha para alguma preparação. Por isso que a gente às vezes vê lá os chefes concentrados, cabeça baixada, meio sisudo e tal, porque as pessoas às vezes entram na cozinha num tipo de transe mesmo. Eu sempre fiz muito isso, todas as vezes que eu estive em cozinhas profissionais, lá na escola, enfim, a gente entra num transe que a gente esquece o mundo exterior, senão você pira, não consegue. Não dá para ficar lá mexendo uma massa e olhando no celular, mexendo uma massa e assistindo TikTok, enrolando uma bolacha e assistindo alguma coisa no WhatsApp. É impossível você ter processo de qualidade fazendo tudo isso. Por isso que nós, os confeiteiros, né, sofremos um pouco no início por causa disso, quando a gente não tem equipe. Porque a gente pedindo coisas e você executando coisas, e é um processo bem tumultuado no início, mas nada que você não consiga passar. Só se organize, faça um bom mise en place para você conseguir dar alguma atenção em algum momento para algumas questões. Mas na maioria das vezes, entre no foco mesmo, e faça o seu melhor na cozinha. Depois você resolve o resto, porque pode esperar, tá? Inclusive, muitas pessoas no curso de confeitaria levam altos pitos de chefe por conta disso, de levar celular para dentro da cozinha, de ficar batendo papo em WhatsApp, né, no meio da aula. É muito desagradável para quem dá aula, no caso o chefe, e muito desfocante para sua vida. Você não vai ter resultado, né? Quem não tem lembrança, por exemplo, da avó ou a tia na cozinha lá concentrada, fazendo as coisas, nem aí pro mundo lá fora, bem distraída mesmo, né? Confeitaria também, para alguns, é terapia. Então, assim, a gente foca também pra gente pensar em outras coisas, pra gente sair daquele mundo real e ir para um outro mundo mais agradável, onde a gente pode trazer coisas doces para a vida das pessoas. Isso é muito legal na confeitaria, te transportar para outras dimensões, né? O confeiteiro, então, precisa de quê? Vamos lá, resumindo. Foco, isso é fato. Atenção ao que está fazendo. Precisão. Controle de processos, que eu já falei bastante. E higiene no último grau, isso eu não falei ainda, mas é a questão que mais determina a qualidade do seu processo. Conhecimento e uma boa dose de amor à profissão. Então, assim, gente, é tudo isso junto ao mesmo tempo. Mas em alguns vídeos, provavelmente, nós vamos falar um pouco dessa questão das preparações de alimentos, de higiene. Se você não usa, né, os equipamentos de segurança, você não vai oferecer segurança no produto final entregue. É luva, protetor de cabelo, tudo bem presinho, não usar, né, adereços na cozinha, maquiagem, brinco, unhas compridas, enfim. São os procedimentos de segurança que um bom confeiteiro deve seguir para oferecer qualidade para os seus clientes, tá? Então, assim, descontraindo um pouco, né? Para quem curte aí a arte da confeitaria e de repente gosta também de se divertir, assistir um filme, eu tenho umas dicas aqui para vocês sobre o assunto. Quando a gente fala, né, dessa questão de às vezes a gente não tá bem na cozinha,
não tá bem, e quando a gente vai executar alguma coisa na cozinha não sai legal também. Tem alguns percalços no caminho, ou erra a receita, ou a energia não tá legal e o bolo não sai muito bom. Existe isso, tá, gente? Tem muito isso. A gente procura estudar e fazer com que os processos sejam bem controlados para a gente evitar toda essa influência, mas às vezes isso acontece. Tem um filme muito que mostra isso num grau, lógico, muito mais exagerado e mágico, que é o filme Como Água para Chocolate, de 1992. Tem no Prime Video, então quem quiser assistir, é um filme bacana de amor e que mostra que a emoção do confeiteiro pode invadir dimensões que a gente nem imagina, né? Chega às pessoas de formas que a gente nem imagina, que é muito legal. E uma série do Netflix que eu gosto muito, assisto várias vezes, sou bem fã, que é A Cozinheira de Castamar, que se passa nos anos de 1700, 1800 e mostra a cozinha de uma dessas casas, desses palácios de nobres na Espanha, se passa na Espanha, e mostra a vida dessa apaixonada pela cozinha que se tornou cozinheira. Ela não era, ela era uma ex-nobre que perdeu tudo e virou uma cozinheira de mão cheia e uma confeiteira de mão cheia, que todo mundo amava as preparações dela, e tem toda uma, não vou dar spoiler, mas tem toda uma relação de amor aí dela com o dono da casa, enfim, muito legal. Vale muito a pena assistir, acho que são 3 temporadas, se não me engano, mas é muito gostoso, muito agradável de se assistir. Quem gosta da profissão e quer assistir alguma coisa relacionada a isso, essa é a minha dica. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a vida de confeiteiro, sobre o dia a dia de um confeiteiro. Se você quer se tornar observe essas regras, né? Estude, seja gratuito, cursos gratuitos pela internet ou cursos profissionalizantes, mas estude, porque confeitaria é uma ciência precisa e que exige muito estudo, muito foco, como qualquer outra, tá bom? Essa é a minha dica para vocês, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.